Salve, galera! Mais uma vez juntos, Escola Online e vocês na solução aí do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Vamos aí para as semanas 3 e 4 do nosso volume 6, né? Tema relativo ao segundo ano do ensino médio. Vamos falar hoje sobre dilatação térmica dos sólidos. Mas antes que possamos abordar aí, as atividades, convido vocês, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que possam receber aí, os vídeos que estão sendo postados semanalmente. Novidade, galera, plataforma escolaonline.com.br. Temos agora uma plataforma para melhor servi-los. Lá vocês encontram os vídeos que estão sendo postados aí também do nosso projeto Projeto Enem, Escola Online, e vocês no projeto Eu Não Erro Mais. Projeto Enem. Esperamos vocês aí na plataforma. Lá vocês vão encontrar, além dos vídeos, né, que estão sendo postados semanalmente, vocês vão encontrar o material didático de suporte, aí, o material teórico, com as atividades aí resolvidas. Galera, eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, galera! Vamos falar um pouco sobre dilatação e contração dos sólidos, certo? Galera, ao variar a temperatura de um sólido aí, ele tende a mudar as suas dimensões. Dependendo da variação da temperatura sofrida, ele pode aumentar o seu comprimento ou diminuir o seu comprimento. E aí, nós vamos trabalhar hoje a dilatação ou contração linear dos sólidos, ou seja, vamos observar aí essa variação nas dimensões aí, dos corpos em uma única dimensão, certo? Em uma dimensão apenas. Por que existe uma variação da dimensão dos corpos aí quando há variação de temperatura? Galera, temperatura no médio grau de agitação térmica das partículas. Quando as partículas tendem a vibrar mais ou menos, a distância média entre elas vai mudar. Então, ao aquecer um sólido, em geral, ele tende a aumentar o seu comprimento, pois a distância média entre as partículas, os átomos, as moléculas formadoras, aumenta, certo? Ao diminuir a temperatura de um corpo sólido, em geral, tende a diminuir as dimensões do corpo, por exemplo, o seu comprimento. Por quê? Devido a menor grau de agitação molecular, a distância média entre os componentes aí, formadores desse corpo, diminui. Certo? Então vamos pensar o seguinte. Primeiro, eu tenho a temperatura inicial. Imagina uma temperatura inicial e associada a essa temperatura inicial, você tem um comprimento inicial aqui desse corpo, essa barra metálica. Aí você faz o seguinte, você varia a temperatura. Agora a sua temperatura final tem valor maior ou menor, né? Tem valor diferente da temperatura inicial. Ao variar essa temperatura, você vai perceber uma mudança nas dimensões desse corpo aqui, Agora nós estamos trabalhando em uma única dimensão, tá? Então, você vai perceber o que nós vamos chamar de comprimento final, um novo comprimento. Essa variação do comprimento, ela está associada à mudança de temperatura. Então, observem que a variação de temperatura está associada aí, devido à variação de temperatura, né? Nós observamos aí uma variação de comprimento do corpo. Agora, o que seria essa variação de comprimento, essa mudança do comprimento? Basta você pegar o comprimento final, após chegar à temperatura final, né, e atingir o equilíbrio térmico, e subtrair da temperatura inicial. Subtrair do comprimento inicial, certo? Do comprimento inicial. A variação do comprimento seria comprimento final menos comprimento inicial. Assim sendo, gente, a variação do comprimento é diretamente proporcional ao comprimento inicial da barra. Quanto maior for essa barra, para uma variação de temperatura aí, maior será a sua variação de comprimento. A variação de comprimento, a mudança das dimensões também, é diretamente proporcional à variação de temperatura. Você tem uma barra de tal comprimento. Quanto maior for essa variação de temperatura, mais
você vai observar que ela aumenta as suas dimensões. Quanto menor for essa variação de temperatura, você vai observar que ela aumenta ou diminui, né, as suas dimensões. Outro detalhe, essa variação das dimensões, a variação do comprimento aqui, ó, repare que eu coloquei até em negrito aqui para vocês, essa variação do comprimento, ela depende do material que você está trabalhando. E nós vamos chamar isso aí, essa propriedade, essa grandeza, de coeficiente de dilatação. Então, cada material em si tem o seu coeficiente de dilatação. Então, a variação de temperatura, a variação de comprimento também depende do tipo de material. Tranquilo? Então vamos aqui, ó. Novamente, temos esse esqueminha aqui, né? A variação do comprimento seria o comprimento final menos o comprimento inicial. Mas eu posso observar que a variação do comprimento depende do comprimento inicial, depende da variação de temperatura e depende do material que você está trabalhando. Então, a variação do comprimento aí de uma barra é igual ao produto entre o comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, estamos trabalhando aqui ó, em uma linha, em uma única dimensão, tá? E da variação de temperatura. Então, observe essa equação que ela te ajuda bastante. Gente, se a variação de temperatura aqui, nesse caso para os sólidos aí, ó, for maior que zero, ou seja, a temperatura final maior que a temperatura inicial. Se a variação de temperatura é maior que zero, a temperatura aumentou. Então, a temperatura final maior que a inicial. Você vai perceber que a variação do comprimento é maior que zero. Observe que a variação do comprimento depende da variação de temperatura. Se a variação do comprimento é maior que zero, o comprimento final, o tamanho final da barra, é maior que o tamanho inicial. Logo, nós podemos observar uma dilatação do corpo. Ao contrário, se porventura esse corpo resfriou, ou seja, a variação de temperatura é menor que zero, sua temperatura diminuiu, a temperatura final observada será menor que a inicial. Logo, gente, a variação do comprimento sofrido será menor que zero. O que eu estou dizendo para vocês? Que o comprimento final será menor que o inicial. Você vai perceber que a barra diminuiu aí, ó, o seu comprimento, sofreu uma contração. E esse tal de coeficiente de dilatação térmica, coeficiente linear aqui? Gente, prestem atenção. Se imagina aí que essa barra tenha 1 metro, certo? E você vai fazer variar a sua temperatura de 1 grau Celsius ou de 1 Kelvin, tanto faz. Se ela tem 1 metro e vai variar aí, vai aumentar ou diminuir de 1 Kelvin, a sua variação de temperatura vai ser igual ao valor dado aí pelo coeficiente de dilatação. Por exemplo, imagine um aço. O aço, ó, você tem 1 metro em uma barra de aço. E você passou aí de 15 para 16 graus Celsius. Você vai perceber que essa barra de aço, ela aumentou, ela dilatou de 1,1 vezes 10 a menos 5, certo? Ela dilatou disso aí. Então, metros no caso, né? Então, cuidado, gente, ó, são dilatações, são variações de comprimento aí, ó, muito ínfimas, tá? São valores muito pequenos aí, então você tem que ter sempre cuidado ao trabalhar aí e observar que para grandes variações de comprimento, você tem que ter grandes variações de temperatura ou comprimentos iniciais e elevados também, não? Ou a junção dos dois, grande comprimento inicial e grande variação de temperatura. Pega uma barra de alumínio, galera, mesmo 1 metro agora, ó, vou mudar o material. Mesmo 1 metro, sofrendo a mesma variação de temperatura. Sofreu a variação de temperatura de 1 grau Celsius, passou de 15 para 16 graus Celsius, por exemplo. Observe agora que, ao isso acontecer, a variação do comprimento foi dada pelo coeficiente de dilatação aqui, ó, 2,4 vezes 10 a menos 5. Para as mesmas dimensões iniciais e para a mesma variação de temperatura, repare que o alumínio ele dilata mais ou contrai mais, tá? Quem mais dilata, mais contrai. Enquanto comparado ao aço. Galera, um exemplo prático aí, ó. Vidro pirex e vidro comum. Já perceberam que você pode levar o vidro pirex ao fogo, que ele não tende a fraturar? E o vidro comum nem pensar em levar ao fogo, que ele vai rachar, ele vai fraturar, ele vai fadigar, vai quebrar? Por quê? Observem. Pegamos as mesmas dimensões, ó.
a dimensão aqui do vidro Pirex e a dimensão de um vidro comum. Repara que o vidro Pirex tem menor coeficiente de dilatação. Então, para uma mesma variação de temperatura, considerando o mesmo comprimento inicial, ou a mesma área inicial, ou o mesmo volume inicial, você vai perceber que a variação do comprimento, o aumento ou a diminuição do comprimento do vidro Pirex, vai ser bem menor do que a variação do comprimento do vidro comum. Logo, como o vidro comum ele dilataria mais, as moléculas aí estariam mais tensionadas. Elas estando mais tensionadas, você pode acabar rompendo aí o corpo, certo? Então isso está associado à fratura do vidro comum em relação ao vidro Pirex, está associado a uma característica do material vidro Pirex ser mais suscetível, né? E ela aceita melhor essa variação de temperatura do que o vidro comum. Beleza, galera? Vamos no dia a dia aí, ó, observar alguns fenômenos associados a isso aí, a dilatação e contração dos corpos. Gente, nós temos aqui, ó, um trilho de trem. E entre esses trilhos, você tem uma junta aqui, ó, que a gente chama de junta de dilatação. Esses trilhos, eles não podem estar encostados, não. Tem que ter um espaço vazio. Por quê? Galera, no decorrer do dia, vamos imaginar que esse trilho vai aquecendo, a temperatura aí ambiente vai aumentando. Logo, se eles estiverem encostados, um vai forçar o outro. Ó, estão encostados. Ao dilatar, um força o outro, podendo o quê? Vir a entortar todo esse trilho. Talvez algum de vocês já tenha visto isso aí acontecer, ó. Eu tenha visto trilhos tortos assim. Em geral, é por conta dessa dilatação que acontece. Outro exemplo, às vezes aí, ó, o piso de uma casa, de um ambiente, ele acaba fofando, né? Projeta-se a casa aí, ó, e coloca-se o piso e não considera um bom espaçamento aí, ó, entre a cerâmica, entre a ardósia ou entre o mármore, o que estiver trabalhando aí, certo? Acaba que, devido aí a você não projetar bem isso, ao aumentar a temperatura, por exemplo, um piso, uma cerâmica, acaba empurrando a outra e você tem esse fenômeno aí, ó. Repara pontes. Pontes nós também temos juntas de dilatação. Tanto aqui ó, no corrimão quanto no chão. Nós temos que ter junta de dilatação. Da mesma forma que o trilho, o concreto ele vai dilatar ou contrair, né? Dependendo da variação de temperatura. Ao dilatar, se isso não for bem dimensionado, pode acabar que uma parte do concreto encoste no outro, comprima o outro e acaba havendo uma fratura. Repara que são exemplos práticos do nosso cotidiano. Agora, galera, vamos para as atividades, né? Vamos lá, galera, para a atividade 1. Diz o seguinte, ó. Uma bobina contendo 2.000 metros de um fio de cobre medido num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Você tinha 2.000 metros medido no dia que a temperatura era 35 graus Celsius. Se o fio for medido de novo em um dia em que a temperatura seja 10 graus Celsius, houve variação de temperatura? Sim. Então haverá variação no comprimento, né? Esta nova medida indicará, dando o coeficiente de dilatação linear do cobre, igual a 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Essa medida aí terá qual relação? Vamos lá. Olha os dados fornecidos. Ó. O comprimento inicial, 2.000 metros. Temperatura inicial, 35 graus Celsius. Temperatura final, 10 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação, 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Gente, qual é a variação de comprimento desse fio aí? Qual é o ΔL? Reparem que agora, gente, ó, eu tenho uma diminuição da temperatura. A variação da temperatura é menor que zero. Se isso acontece, a variação do comprimento é menor que zero. Ocorreu uma contração. Então agora, o comprimento desse fio final terá que ser menor que 2.000. Vamos ver? Como eu encontro a variação desse comprimento? Variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes variação de temperatura sofrida. Variação de comprimento seria 2.000, comprimento inicial do fio de cobre, vezes 1,6 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que seria a temperatura final, 10 graus Celsius, menos temperatura inicial, 35 graus Celsius. Então, essa variação de comprimento seria 2 vezes 10 a terceira. Isso é 2.000, né? Em potência de 10 para vocês. Que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 5,
que multiplica menos 25 graus. Repare que a variação de temperatura realmente é menor do que zero. Logo, a variação do comprimento aí seria menos 80 multiplicado por 10 a menos 2. Menos 80 dividido por 100. Esse fio sofreu uma contração de 0,8 metros, ou seja, a variação do comprimento menos 0,8 metros. Esse menos mostra que realmente diminuiu-se o comprimento, acontecendo uma contração. Ou seja, agora o fio terá 0,8 metros a menos. Entendido, galera? Partamos para a questão de número 2. Galera, chegamos na questão de número 2. Temos que ter um pouquinho de cuidado ao resolver essa questão, tá? Ela tende a ter uma interpretação errônea aí, beleza? Diz o seguinte: em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador, a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, e espera-se cerca de 15 minutos para, novamente, medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação, com relação ao medido anteriormente, será de quanto? Vamos devagar e tentar entender isso aí, ó. Primeiro, dia de verão, elevada temperatura. Isso é minha temperatura inicial. Eu tenho um lápis aqui, eu pego uma régua e eu meço esse lápis. Vamos supor aí, 15 centímetros. Eu coloquei aqui para elucidar, beleza? Aí o que eu faço? Medir o lápis. Digamos que ele tenha 15 centímetros. Eu pego agora essa régua e levo ao congelador. Agora eu estou mudando a temperatura desse material, ó. Inclusive vai haver um abaixamento da temperatura, né? Porque a temperatura do congelador é menor do que a temperatura ambiente num dia de verão, né? Um dia qualquer, né? Vamos pensar assim, dependendo do local que você estiver. A temperatura final agora observada é menor do que a temperatura inicial. Logo, se a variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial, essa relação será menor que zero. A variação de temperatura é menor do que zero. Como a variação de comprimento depende da variação de temperatura, se isso aqui é negativo, a variação de comprimento também é negativo. Então, o comprimento final será menor do que o comprimento inicial. Logo, nós perceberemos que essa régua contraiu. Ela agora, apesar de parecer 15 aqui, ela não tem realmente mais 15 centímetros. Você volta agora, ó, congelador, baixa a temperatura. Você volta e coloca essa régua próximo ao lápis. Ela diminuiu o seu tamanho. Repare que agora você tem o mesmo lápis, só que essa régua não mede mais todo o lápis. Está sobrando alguma coisa. Por quê? Porque o lápis diminuiu de comprimento? Não. O lápis ficou lá quietinho. O que diminuiu de comprimento foi a régua, devido à mudança de temperatura sofrida por ela aí. Então agora você tem um lápis, e se você pegasse essa régua inteiriça aí, ó, passando dos 15 centímetros, você veria que ela mediria agora um valor maior do que 15. Eu coloquei um pouco mais que 18, só que está te enganando. Você sabe que esse lápis tem 15 centímetros devido à medida inicial, antes de variar a temperatura. O que você vai perceber? Que o comprimento final do lápis medido após a contração aí do material da régua é maior porque a régua sofreu uma contração. Então você vai ter um erro aqui, ó, de medição. Vão acabar te enganando aí devido, né, à variação da temperatura. Essa régua sofreu uma variação no seu comprimento. Nesse caso, ela contraiu. Galera, não é uma atividade tão fácil não, tá? Ele pergunta assim, ó, o comprimento medido nessa situação com relação ao medido anteriormente. Será? Ou seja, você mede esse lápis no dia de verão, ou seja, aqui você tem uma temperatura maior, depois leva essa régua para o congelador. Ela sofre contração, tá? Ao contrair, você vai lá e coloca do lado do lápis. Você vê que aqui você tem uma medida de 15 centímetros, que não é todo o corpo do lápis. Por quê? Porque a régua contraiu. Você vai ter uma sensação que esse lápis tem mais do que 15 centímetros, apesar dele não ter, porque a sua primeira aferição é que te deu referência aí, né? Beleza, galera. Vamos para a atividade número 3? Vamos ver o que ela diz. Uma barra de ferro, coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, possui um comprimento de 15 metros a 20 graus Celsius.
Se a barra é aquecida até 150 graus Celsius, determine, primeiro, a dilatação sofrida pela barra. A temperatura inicial 20 graus Celsius, eu percebo que essa barra tem 15 centímetros. Quando eu passo essa barra para 150 graus Celsius, o que vai acontecer? Ela vai aumentar seu tamanho, né? Repara que eu coloquei duas barrinhas aqui, ó. E aqui agora você tem uma maior dimensão. Você tem o quê? A variação do comprimento sofrido pela barra devido à variação de temperatura, ao aumento da temperatura. Então isso aqui, ó, é o que a gente quer. É a variação do comprimento devido à variação de temperatura sofrida pelo material. Pois bem, os dados aí, ó. O coeficiente de dilatação, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O comprimento inicial, 15 metros. A temperatura inicial, 20 graus Celsius. A temperatura final, 150 graus Celsius. A variação do comprimento que a gente deseja saber é igual ao produto entre comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear e variação de temperatura. Nós temos esses dados, ó. Variação do comprimento vai ser igual a 15 metros multiplicado pelo coeficiente de dilatação, 12 vezes 10 a menos 6, que multiplica a variação de temperatura. Temperatura final, 150. Temperatura inicial, 20. 150 menos 20, resta 130. Ao fazer esse produto, você percebe que você chega nesse valor, ó, 23.400, que multiplica 10 a menos 6. Você pode escrever isso dessa forma, em potência de 10, ó. A variação do comprimento seria 2,34 vezes 10 à quarta, que multiplica 10 a menos 6. Repara que eu andei 1, 2, 3, 4 casas à esquerda, então eu tenho aqui, ó, 2,34 vezes 10 à quarta. Temos aí produto de potência de mesma base, né? Conserva a base e soma os expoentes, ó. 4 mais menos 6. Então, minha variação de comprimento sofrida aí, né? A barra sofreu uma variação de comprimento de 2,34 vezes 10 a menos 2 metros. Posso escrever dessa forma, ó. A variação do comprimento foi de 0,0234 metros, como eu falei para vocês, né? Essas variações de comprimento aí, ó, às vezes elas são ínfimas, mas pode causar estrago, hein? Cuidado! Então, esse ΔL aqui é exatamente esse valor, 0,0234 metros. Agora ele me pede na letra B. Qual o comprimento final da barra? Ele quer o comprimento final. Qual o tamanho dela agora após a variação de temperatura ter levado a um aumento aí do tamanho em relação ao tamanho inicial? Quais os dados aí que eu preciso? Ó, tamanho inicial, comprimento inicial, 15 metros. E a variação de comprimento, o quanto ela cresceu, 0,0234 metros. Eu sei que variação do comprimento é igual ao comprimento final menos comprimento inicial. E eu desejo o comprimento final. Logo, o comprimento final seria comprimento inicial, tamanho inicial, somado ao tanto que ela cresceu, a variação do comprimento. Então, comprimento final seria 15, comprimento inicial, mais 0,0234. O comprimento final da barra seria 15,0234 metros. Isso seria o tamanho final da barra. Tranquilo, galera? Pois bem, galera, chegamos ao final de mais um volume aí. Estamos muito satisfeitos pelo convívio, pelo contato que temos com vocês. Convido vocês, conheçam o nosso projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais. Visite a nossa plataforma, porque lá vocês vão estar amparados de um material didático feito para vocês acompanharem o nosso projeto Enem. Certo, galera? Galera, agradeço muito a interação com vocês e até a próxima. Forte abraço!